A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, eu sou seu irmão em Cristo, Roberto Alencar, e estou aqui hoje juntamente com a nossa irmã Esther para dar continuidade à série Vida e Ministério com o vocal Renascer. E eu tenho a certeza, Esther, que hoje será mais um dia onde Deus vai falar aos nossos corações, onde vidas vão ser alcançadas através dessa entrevista, desse podcast. Em nome de Jesus. E hoje também temos uma convidada muito especial que veio lá de Belo Horizonte para estar participando aqui conosco. Ela também irá se apresentar. A paz do Senhor. A paz do Senhor, amados irmãos internautas que nos acompanham, os irmãos aqui presentes, o Roberto, a Esther. E meu nome é Laura, né? Sou da sede setorial do Cabana de Belo Horizonte. E para mim é uma alegria muito grande poder estar aqui com os irmãos, poder conhecer o vocal, acompanhar hoje de perto, né? Esse trabalho direcionado por Deus, inspirado por Deus, que é tão edificante no nosso ministério e para nossas vidas também, né? Através das mensagens cantadas. Sim, e eu tenho certeza que nós seremos muito edificados, né, por Deus através deste podcast, assim como foi, né, no primeiro episódio ali com o pastor Ivan. E Laura, conta pra gente, qual que é o seu nome completo? Meu nome completo é Laura Alves de Freitas e eu tenho o costume de falar que na igreja podem me chamar de Laura Alves quando forem me pronunciar. E no meu serviço, né, o profissional é o Laura Freitas. Aí meu pai e minha mãe ficam naquela questão, né, por que o nome de um, o nome de outro? E aí eu tenho 22 anos, né, nasci em Belo Horizonte, sou de Belo Horizonte até hoje, nunca me mudei para outra cidade, sou daqui de Minas Gerais. E eu sou bem mineira, né? Posso acreditar assim, gosto bastante de queijo. Ai, ó. Tudo que é de Minas eu gosto. Mineira, né, raiz, né? É. Isso. E como que foi sua conversão, Laura? A minha conversão, ela foi de uma forma que nós às vezes ouvimos falar dentro da nossa igreja e muitas das vezes as pessoas acham que Deus, ele é um Deus apenas complacente, ele é um Deus amoroso e esquecem da parte que Deus, ele é fogo consumidor, né? Então, muitas das vezes minha família e eu recebemos revelações da parte do Senhor na igreja para que nós viéssemos para a presença de Deus pelo amor, ouvíssemos a palavra do Senhor e nos entregássemos de coração aberto a Ele, só que no nosso coração estava endurecido, como o coração do povo de Israel por várias vezes se endureceu diante do propósito de Deus. Mas aí quando chegou o tempo determinado do Senhor, eu lembro que nós recebemos uma revelação na igreja, éramos apenas visitantes, dizendo que o vento ia soprar sobre a nossa casa e que não iria sobrar telha sobre telha. Isso foi numa terça-feira, faz muitos anos, mas eu me lembro como se fosse hoje. Aí na quinta-feira a minha família estava praticamente quase destruída, a vida conjugal dos meus pais, as minhas irmãs estavam já se perdendo. E ali foi um momento de conflito muito grande, tudo que nós tínhamos como princípio, base familiar, tudo que nós tínhamos assim construído desde a nossa infância foi totalmente quebrado ali quando Deus permitiu vir aquela aflição. Então nós viemos, nos convertemos, minha família e eu viemos pelo anzol, não viemos pelo amor não, viemos pela dor. Mas uma frase que eu costumo dizer nas nossas reuniões, costumo dizer para os meus liderados, é que bendita a prova que nos aproxima de Deus. Às vezes nós pensamos, Senhor, mas por que eu estou passando por isso, dessa forma? Porque o Senhor desconstruiu tudo aquilo que eu tinha idealizado para a minha vida. Mas se te fez orar, já te abençoou. Bendita a prova que nos aproxima de Deus. E aí meu pai se converteu primeiro. Quando ele chegou na igreja, o irmão não fez o apelo. Ele ficou desesperado. Ele chegou pro irmão, faz o apelo que eu vim aceitar Jesus. Ele pediu pro irmão fazer o apelo. O irmão fez o apelo, ele aceitou Jesus, chegou em casa feliz. E aí minha mãe já estava mais um pouco brava, né? Um pouco mais assim, dura ali. E ali, a primeira alma que ele ganhou foi a minha mãe, fazendo votos pela vida dela, por libertação de vícios. Ela fumava, bebia, então ele fez votos sem ela saber. Aí um dia ela levantou o travesseiro, debaixo do travesseiro tinha um voto. Ele foi e escreveu atrás, Senhor, eu peço que liberte e salve a vida da minha esposa. E quando ela viu aquilo, o coração dela quebrantou em questão do casamento deles. O coração dela, que foi assim, tudo que ela tinha também, todas as muralhas, as barreiras ali foram desconstruídas quando ela viu que ele estava batalhando espiritualmente pela vida dela. E aí foi ela agora batalhando pela minha vida. Eu lembro que minha mãe fez 40 elos de oração. A gente antigamente tinha o hábito de ir em monte para orar.
E ali ela fez 40 elos no monte, porque o Senhor tocasse no meu coração para que eu me convertesse, voltasse para os caminhos do Senhor, porque eu tinha dado uma desviada, sabe? E aí, naquele momento ali, certo dia eu lembro que eu cheguei na igreja Pentecostal Deus é Amor, eu era de outro ministério, tentava ser de outros ministérios, mas eu não me identificava, eu não via ali o propósito de Deus na minha vida em nenhum lugar que eu ia. Eu tinha a mente muito aberta quanto a isso. E aí, certo dia, quando eu cheguei na igreja Pentecostal Deus é Amor, vi a mocidade, vi o grupo de jovens cheios do Espírito Santo, cantando com fervor, com unção, jovens falando em mistérios com Deus, entregando revelações. Naquele mesmo momento ali, o Espírito Santo de Deus me atraiu, me quebrantou de uma tal forma que eu só me rendi, não tem como assim explicar, sabe? Foi sobrenatural o mover de Deus na minha vida. Toque do Espírito Santo, né? Sim, sim. E resposta às orações da minha mãe, que nunca desistiu de mim também. Porque dentro dessa fase, desses transtornos familiares que nós passamos, a minha irmã mais nova ficou internada, a minha irmã mais velha, ela se perdeu no mundo, se envolvendo com várias questões, várias coisas que eram desagradáveis ao nome do Senhor, a presença do Senhor. E com aquilo eu ficava triste, às vezes um pouco depressiva com tudo que foi desconstruído dentro da minha família, da minha casa. E eu lembro que comecei a ficar uma jovem retraída, eu era excelente na escola, comecei a não ser tão excelente assim, minhas notas já não eram as melhores da escola. Eu lembro que eu cheguei a um nível de depressão de começar a querer me cortar, tirar a minha vida, porque tudo aquilo que eu tinha construído como ideologia de uma família feliz, perfeita, tinha sido desconstruído. Mas aí, quando eu achava que era o meu fim, o Senhor estava reconstruindo do monturo, uma nova construção. E hoje eu posso dizer que aí em minha casa servimos ao Senhor. Nossa, E é interessante o que eu entendi, que a gente observa, é que às vezes, muitas vezes, né, as pessoas que não sabem a nossa história, aí vê a pessoa ali na presença do Senhor sendo usada, igual a irmã, né, por ser uma pessoa que está à frente ali da obra, liderando, né, inclusive a irmã vai falar pra gente daqui a pouco, mas as pessoas não entendem que sempre tem alguém intercedendo. E foi isso que eu observei, né, na sua história de conversão, até mesmo da sua própria mãe, tinha alguém ali intercedendo. E é isso que nos motiva, né, a sempre interceder uns pelos outros, porque faz a diferença. Então, se eu estou aqui hoje, foi porque alguém intercedeu por mim. Se a Esther está aqui, foi porque alguém intercedeu por ela. E é isso que nos motiva, né, a sempre batalhar em oração, permanecer intercedendo. E assim como Deus fez na sua vida, né, tem feito, operado, Ele vai operar na vida daquelas pessoas. Então, as pessoas que nos acompanham, né, que você não desista, né, dos seus sonhos, igual se porventura a sua família está, assim como a família da nossa irmã Laura vivenciou essas dificuldades, saiba que sempre tem alguém intercedendo por você e Deus, Ele vai fazer a obra, né? E assim como eu acabei de falar, a irmã Laura, ela lidera, né, tem assim, algumas funções dentro da igreja. Eu queria que você contasse um pouquinho pra gente em quais as áreas que você atua hoje dentro da igreja, questão de liderança em si. Entendido. Hoje, assim, os meus dons ministeriais, né, vou dizer assim, eu sou líder estadual do Núcleo Adore, né, do Projeto de Expansão Jovem do Estado de Minas Gerais. Então, eu trabalho com todas as setoriais, sucursais especiais, auxiliando os jovens a compreenderem o que é ter uma vida de adoração centralizada na presença do Senhor, centralizada na glória do Senhor. E aí eu estou como líder estadual do Adore e atualmente também na secretaria do curso de formação de obreiros da Setorial Cabana do CFO. E ali estamos auxiliando os professores, auxiliando a igreja, auxiliando os alunos. Aí, gente, gratidão pra e atualmente essas são as funções que eu tenho desempenhado. Coopero na obra do Senhor como obreira também, auxilio, pregando, ministrando, às vezes algum tom de algum louvor assim que eu tenho mais familiaridade, eu consigo dar uma ajudadinha à banda. Então, assim, né, posso dizer que é quase um pau para toda obra, né? Verdade. Tô ali ajudando no que for demandado, o que for preciso fazer. Estamos ali para servir a obra do Senhor e aos irmãos. Bastante trabalho, né, Laura, na igreja, graças a Deus. E quando que foi a sua primeira oportunidade na igreja? Como que você chegou nesse cargo e tudo? A minha primeira oportunidade na igreja, eu lembro que foi tudo muito rápido. Eu me converti em 2015, me batizei em 2016. Assim que eu me batizei, eu lembro que eu estava fazendo uma campanha, aquele relógio da oração. Então, eu orava de 3 em 3 horas, meia-noite, 3 da madrugada, 6 horas, 9 e assim sucessivamente. Eu fui fazendo essa campanha até o dia de eu me batizar,
porque eu queria muito ser uma jovem cheia da presença de Deus. Falei com Deus que se fosse para eu estar na presença dele, então, que fosse por inteiro. Deus não quer deixar metade na tua presença, não. Quero que se vive por inteiro. E aí, sempre os irmãos me vendo ali chegar na igreja para orar. A primeira oportunidade que eu tive, eu lembro que foi muito importante. E mesmo sendo nova convertida, aquilo para mim era assim. Era o céu na terra, sabe? Participar do ministério de oração com as irmãs. E aí a igreja abria, a sede sucursal que eu congregava, ela abria às 7 horas por oração, a gente começou a abrir às 6 horas. Eu e mais uma irmã tomando conta ali do ministério de oração, igual era antigamente na nossa igreja, né? Os irmãos mais antigos vão se recordar. Então essa foi a primeira oportunidade, assim, de cuidar de um trabalho na obra do Senhor, e começou em oração. A partir da oração, eu lembro que também eu fiz uma prova com Deus. Certo dia eu estava orando à meia-noite, e ali orando ao ar livre, conversando com Deus, um momento de clamor intenso ali, numa batalha espiritual, uma guerra espiritual. Eu me recordo que o Senhor me deu uma primeira revelação. E naquele momento eu estava muito sensibilizada, eu compreendi que era a voz do Senhor. E era uma revelação muito clara, que era para que toda a mocidade entrasse em oração, pois um jovem já estava praticamente desviado na presença do Senhor. Mas se a mocidade entrasse em propósito de oração por a vida daquele jovem, o Senhor ia resgatar e fazer uma grande obra, que ainda tinha esperança. E eu me assustei quando eu ouvi a voz do Senhor. Eu me senti como Samuel naquele dia. E eu me recordo que foi ali naquele momento que eu fiz a minha prova com Deus, né? Senhor, se é o Senhor que está me revelando, se é um dom do Senhor sendo revelado sobre a minha vida, quando eu chegar na igreja eu vou ganhar uma oportunidade. Para mim isso nunca ia acontecer, eu não orava pelos dons, ninguém sabia que eu estava sendo revelada. E aí quando eu cheguei na igreja, eu estava lá orando, eu lembro que um diácono, nosso conselheiro, chegou, colocou a mão no meu ombro e falou assim, ó, fala o que Deus te mandou e não duvide. E ali foi uma oportunidade assim efetiva, né, diante dos homens, que eu comecei já a desenvolver os dons que o Senhor ele me concedeu. E foi uma experiência muito grande que eu tive com Deus, me recordo até hoje, que eu fui tremendo, suando. Mas o Senhor, ele me deu firmeza também para passar aquilo que ele havia me revelado. E esse aí, então, foi assim, o seu primeiro contato assim, com o Espírito Santo? Ou... Na verdade, o meu primeiro contato com o Espírito Santo foi nessas campanhas de oração também, que eu estava fazendo no relógio de oração. Eu lembro que dia 27 de abril de 2016, no dia do meu aniversário, eu dobrei, quando deu meia-noite no meu aniversário, eu cheguei no pé da minha cama, eu dobrei os meus joelhos, e eu estava fazendo pré-batismo ainda, e eu falei com Deus, Senhor, estou me entregando por inteiro. Tive uma conversa aberta com Deus, falei que eu queria me batizar. Eu falei assim, é mais um ano de vida, eu quero que seja um ano de transformação. Eu não quero que seja nada igual, eu não quero levar marcas. Hoje aqui eu quero, Senhor, que o Senhor me ajude a perdoar isso. Eu coloquei tudo diante de Deus. Eu fiz uma oração muito clara, nada formal, foi bem sincera. Falei para Deus aquilo que eu duvidava, falei para Deus aquilo que eu acreditava, aquilo que eu queria, aquilo que eu me negava a aceitar, mas pedi para que Ele trabalhasse no meu coração e que o meu coração fosse segundo a vontade do coração dele. Naquele dia, eu lembro que foi uma oração realmente sustentada pelo Espírito Santo. De nós mesmos, nós não conseguimos orar. O próprio Espírito Santo me sustentou naquela oração. Eu falo que foi o melhor presente de aniversário que eu já recebi na minha vida. Porque eu senti a presença de Deus tão perto de mim no meu quarto, tão perto de mim, que eu fui totalmente quebrantada pelo Espírito Santo. Quando eu levantei, eu já estava totalmente leve, me sentindo nova na presença do Senhor. E foi uma unção assim que fez muita diferença na minha vida. Eu recebi uma unção da parte de Deus ali também naquele momento. Então foi meu primeiro contato com o Espírito Santo. Foi quando eu me abri mesmo e coloquei tudo diante do altar. As imperfeições, os defeitos, os medos, os meus anseios. E naquele momento ali eu senti que o Espírito Santo, ele se achegou a mim. E eu não fui batizada naquele momento, né, com fogo, não falei em línguas, mas eu fui quebrantada pelo Espírito Santo de uma forma sobrenatural, imensurável. E eu só chorava diante da presença de Deus. Foi um momento muito gostoso, muito extenso também. Foi um momento sustentado pelo Espírito Santo. Foi meu primeiro encontro assim, com o Espírito Santo. Tremendo, né? E é interessante que isso te marcou tanto que foi até no seu próprio aniversário, né? Sim! E aí todas as vezes que eu faço aniversário, Deus sempre me lembra daquela aliança que foi construída ali.
Deus sempre me traz a memória do que eu disse, do que eu pedi para Ele, do que eu entreguei diante dEle. É tão maravilhoso que até os votos que eu fiz com Deus a decorrer da minha caminhada de conversão, até hoje o Espírito Santo de Deus, ele me traz a memória. Então, o próprio Espírito Santo de Deus ainda se encarrega de me constranger, de me lembrar. Ele lembra que você fez um voto? E tem coisa que para as pessoas é um absurdo. Mas se você fez aquele voto com Deus, ele recebeu, ele se encarrega também de te ajudar a sustentar aquela promessa, né? Aquele voto. É muito interessante. E, assim, ultimamente, assim, Deus tem falado muito ao meu coração, até achei interessante essa pergunta, né? Que a questão de Davi e Golias, né? A gente observa ali naquela passagem que Davi, ele foi a única pessoa que se dispôs a enfrentar Golias naquela batalha, né? Inclusive, recentemente, Deus ele me deu uma palavra sobre isso. E naquele instante, muitas pessoas que olhavam para Davi achavam que ele era incapaz, né? Os homens que ali estavam achavam que Davi era incapaz diante daquele Golias. Só que Davi, ele estava ali direcionado por Deus. Ele sabia do Deus que ele servia, sabia que Deus poderia ajudar ele a vencer aquela batalha. Só que o homem que não conhecia a intimidade de Davi com Deus, achou que ele era incapaz. Algumas vezes, né, na sua caminhada com Deus, você acha que o homem olhou para você também dessa forma? Tipo assim, olhou para você e falou, você não é capaz de vencer isso. Ou até mesmo você, mesmo servindo a Deus, alguma vez você achou que não conseguiria vencer algum, tipo assim, um Golias, de certa forma, algum gigante que estava à sua frente? Vários momentos, e às vezes a gente não passa luta dessa com Golias, não, passa com Saul também, porque às vezes tem até um irmão do seu lado que você gostaria que te apoiasse, e ao invés dele falar assim, não, vai em nome do seu Deus, vai em nome de Jesus, Deus é contigo, ele quer te dar as armaduras dele. Mas nós aprendemos nessa palavra também, eu acho lindo, que Davi, ele não precisa das armaduras humanas de Saul. Ele vai com as armaduras espirituais, que nós vamos até aprender mais pra frente, né, em Efésios 6. Eu acho linda a testificação do tempo da aliança, do tempo da graça, do tempo da lei. É uma testificação muito maravilhosa do mover de Deus. E muitas vezes, na minha caminhada, eu me deparei com vários impedimentos da parte do homem, várias guerras, sim, vários momentos que eu precisava ali de um apoio e eu não recebia aquele apoio. Eu lembro que quando eu fui fazer o teste da revelação, gente, eu lembro que foi um dia que eu tremi muito. Foi uma semana que Jesus, meu Deus, eu tava ficando muito afoita, sabe? Deus, como vai acontecer? O que vai ser de mim naquele lugar, Senhor? Eu lembro que quem ia fazer o teste comigo era um diácono, um presbítero muito antigo, muito respeitado do ministério, e a minha mãe também. Meu Deus. E aí, como eu sabia que era a minha mãe, eu tava tremendo muito, porque eu admiro a minha mãe por ser uma mulher de oração, uma referência no meu ministério. Para mim, é a minha mãe por experiências, batalhas intensas com Deus. Eu glorifico muito a Deus pela vida dela. E ali eu falei assim, minha mãe vai estar lá, Senhor. Ai, Jesus, ser, né? O que será, Senhor? Então, a princípio, eu fiquei muito temerosa. E no dia, eu fiquei mais tranquilo. O próprio Espírito Santo, o próprio Deus, ele me trouxe mais tranquilidade também. Porque Deus, ele não opera em meio à ansiedade, ao nervosismo. Mas ali eu me deparei na preparação com várias pessoas falando assim, mas para que você vai fazer o teste? O homem não precisa testificar, reconhecer, você não precisa ser legitimizada diante do homem, sendo que o próprio Deus já te deu essa unção, já te deu esse dom. E eu vi ali que era até mesmo inimigo, usando várias pessoas que não tinham discernimento, não tinham um senso de vigilância, para me desanimar, para me amedrontar diante daquilo. Pessoas que até mesmo duvidavam de que eu realmente era revelada, né, pelo Espírito Santo de Deus. Então ali eu via não só no sentido de querer que eu não fosse, mas duvidar também que Deus era quem falava comigo. Então por várias vezes no meu ministério eu me vi sem o reconhecimento do homem. E eu me lembro também de uma outra oportunidade diante da igreja. Minha mãe tinha um culto de libertação sexta-feira de manhã. E era um culto que Deus enviava muitas almas sedentas mesmo, culto de libertação, culto de cura. Deus operava grandiosamente. Um dia ela não pôde ir, ela teve que viajar para fazer a obra e pediu para quem ir. Meu Deus. A minha filha Laura vai estar aqui na próxima sexta-feira, eu não sabia, ela só me anunciou. E aí eu fui. E eu lembro que lá no dia, no final do culto, na hora da oração, uma irmã, Deus me revelou, chamei ela à frente, fomos orar por ela e ali ela caiu endemoniada. E eu nunca tinha tido esse tipo de experiência diretamente. Sim.
Só que ali eu vi que todo mundo ficou assim e veio aquele tanto de obreira, juntou aquele tanto de obreira assim e começou a repreender, gritar todo mundo junto. Eu falei assim, meu Deus, misericórdia, sem sabedoria. E ali eu lembro que na mesma hora o Espírito Santo de Deus me deu uma intrepidez, uma autoridade, e com poucas palavras, em nome de Jesus, expulsei por imposição de mãos aquele demônio, aquela alma foi liberta para a glória de Deus. E todo mundo ficou assim paralisado, chocado, ninguém tinha reação para ajudar a irmã a voltar para o banco, auxiliar a irmã ou bater palma na igreja. Ficou todo mundo assim. Então eu vi que também foi um momento assim que ninguém esperava nada. Às vezes a pessoa olha pra gente, mas ele... Quando Deus ele tem algo a fazer, ele não precisa que ninguém, que nenhum homem aprove. Ele não precisa que nós usemos de recursos humanos. Se ele tem a promessa, ele vai se encarregar de cumprir e glorificar o nome dele, porque ele não se deixa escarnecer. Exatamente. Ele prometeu, ele vai cumprir. Se ele tem uma promessa, ele sustenta. Então, acontece no nosso ministério às vezes, mas são provas de fogo para que você se lembre quem é o autor e consumador da sua fé. E tudo para que o nome do Senhor seja glorificado. Sim, e pela experiência vem o amadurecimento espiritual. Você aprende a lidar com várias outras situações que você não imaginava que teria que lidar um dia. E o nome do Senhor em tudo é glorificado. É verdade. E sabemos, Laura, que você também é obreira na casa do Senhor, né? Coisa linda, uma jovem sendo obreira na casa do Senhor, né? E deixa eu te falar, o seu chamado de obreira veio antes da liderança do Adore? Como é que foi? Olha, quando eu comecei a interagir, me envolver com o projeto Expansão Jovem, eu saía da minha sucursal em Belo Horizonte. Eu andava um longo trajeto, como se fosse daqui, como se fosse do hotel no Shopping Norte. Né, os irmãos ficamente situados, mas dá uns 12 minutos de caminhada. Eu caminhava para pegar um ônibus e para Santa Luzia, outra cidade, porque lá tinha um projeto de expansão jovem. E eu queria me envolver com os trabalhos da igreja, me envolver com o evangelismo. Eu não queria ser uma crente que ficava ali só parada, observando. Eu queria me envolver com a obra de Deus mesmo. Me alistei para o exército, então vamos para a guerra. E eu lembro que eu fazia esse trajeto todo final de semana para participar do projeto de expansão jovem sem saber o que era, só fui. E ali eu comecei a fazer parte do PEG. No primeiro dia a irmã mal me conhecia, já falou assim que eu ia ser a líder de organização. Aí eu, Senhor, o que faz uma líder de organização, pai? E eu fiquei ali totalmente parada, mas eu era nova na fé, tava aquela sentido, aceitei, fui na fé, na oração. E Deus começou a me dar várias inspirações. E aí que veio a liderança estadual na minha vida. E eu lembro que foi um momento muito difícil, porque eu tinha conseguido passar no Enem, conseguido a bolsa na Federal que eu tanto queria. Tava tudo dentro do meu plano, assim, tudo dentro da minha meta, da minha lista de objetivos. Consegui uma nota boa no Enem, a bolsa de 100%, tudo preparadinho. E eu tava fazendo campanha de vigília no Cabana na sexta-feira. E sempre participando de evangelismos e tudo mais, envolvida, engajada na obra de Deus. E aí Deus fechou essa porta na Federal, Deus não permitiu. Eu era a 13ª na lista de espera, na lista de chamada, na verdade, e Deus não permitiu eu passar. Eu perdi a bolsa, ninguém sabe explicar o que aconteceu. Depois que o moço da instituição, ele assina, não pode mais colocar ninguém, não pode mais assinar. Então eu fiquei de fora, perdi, e foi uma frustração muito grande para mim. Muito grande mesmo, porque eu tinha estudado, eu tinha feito cursinho. E aí eu fui pra vigília, chegando na vigília eu tava chorando muito, muito frustrada. Não queria contar pros meus pais que eu perdi a bolsa na Federal, porque não é todo dia que isso acontece, você ganhar e perder, né? Uma bolsa na Federal pra fazer a faculdade, nossa, eu tava totalmente idealizada, tava tudo certo pra mim. Mas aí, no mesmo dia que eu tava lá chorando, pranteando diante de Deus, questionando por que Deus, por que Senhor, mandaram me chamar na salinha lá da igreja, o conselheiro estadual me chamando. Aí eu, Senhor, não tenho contato nenhum com essas pessoas, porque estão me chamando, eu vou ser punida. Eu não tinha feito nada. Você pensa isso, né? Eu falei, se você é punida é hoje, Jesus. Meu nome vai pra circular, misericórdia. A gente perder a faculdade, vai perder também Eu perdi tudo e eu fui chorando.
Aí quando eu cheguei, sentei na mesa, eles ficaram assim, olhando pra mim sem entender que eu tava tremendo e chorando. Falei, mãe, vão comigo, só me ajudar. Preparei todo o cenário, gente. E aí quando eu cheguei lá, eu falei assim, não, pode falar, tava triste assim, sem perspectiva nenhuma do novo de Deus na minha vida. E foi quando me ofereceram para ser líder estadual do Adore, do PED, do setor de louvor. Eu fiquei em choque, não consegui responder. Falei assim, eu vou orar. Aí dessa vez eu não fui igual fui na de organização da sucursal, não, era para ser do estado. Falei assim, eu vou orar. Vou pedir Deus uma direção. E aí eu orei, pedi Deus direção. Deus começou já a me dar inspiração do hino, da conferência. Eu doida pra negar, porque eu queria voltar a estudar pro Enem, pra lista de espera e tudo direitinho. E aí não, nada Deus permite, Deus não permitiu eu ficar na lista de espera. Deus não permite nada do que eu queria acontecer, esse emprego. Deus não permitiu eu conseguir em várias empresas que eu tentei, fiquei desempregada. Mas ali Deus ia me dando a revelação, a direção de tudo que eu tinha que fazer. E tudo que eu ia apresentando para eles, Deus ia confirmando, testificando. Era uma dor do projeto Expansão Jovem naquele momento. Estava tudo muito solto, muito perdido no setor do louvor. Eu tive que ajuntar tudo. E Deus ia me revelando. Então eu vi ali como uma testificação do que Deus tinha para mim. Deus estava me inserindo ali e me mostrando que era o caminho, o propósito dele. Então, participando dos evangelismos do trabalho, primeiro eu fui líder da adoração, do PED, líder estadual, e um dia apoiando um anexo na igreja, tinha uma jovem que ela casou, era uma obreira que eu admirava muito ela. Eu admirava muito ela, que ela era de oração, testemunho, experiência com Deus, todo mundo conhecia ela lá em Belo Horizonte, né? Sim, era uma referência. E aí, evangelizando pertinho dela assim, né, vendo como que ela evangelizava, admirando a sabedoria para falar com as almas. Ela falou assim, irmã Laura, quando você atravessava a rua, eu via você indo de guarda-pó e voltando de guarda-pó. Deus mandou te falar que você vai ser ungida obreira e que é da vontade dele. Aí eu olhei assim, amém. Aquele amém, né? Tipo... Sabe quando a mente, tipo assim, você não cai a ficha? É. Não caiu a ficha. E ali eu sempre cooperando na igreja, de repente estava me envolvendo na parte financeira, auxiliando na parte financeira, indo nos anexos já resolver aqueles pepinos financeiros, fazendo tanta coisa. E ali engajada com vários setores da obra de Deus. E ali o pastor me chamou, olha, entra no ministério de oração de novo, porque eu vou te levantar como obreira. Aí a ficha caiu. Agora vai, né? Aí a ficha caiu. E ela era de um campo, esse meu pastor era de outro campo. Eu estava em Belo Horizonte, ele é de Santa Luzia. Então foi assim, testificação mesmo de Deus. E ele saiu da igreja, esse pastor foi remanejado. Aí eu, opa, não vou mais ser de obreira, porque ele não falou para outro pastor. Aí o outro pastor chegou em mim, irmã Laura, eu tava orando, eu senti de Deus te ungir como obreira, eu é de Deus mesmo. Não tem nem como. Deus determina, né? É verdade. Não tem nem como. E aí eu fiquei muito feliz mesmo, porque Deus começou a me mostrar que não era apenas um guarda-pó. Não era apenas colocar ali o emblema da igreja, a roupinha rosa, que alguns gostam, outros não gostam. Era uma questão de vaidade, de mostrar a roupa ou não mostrar a roupa. Era uma questão, sim, de postura espiritual dentro da igreja para durante os cultos estar ali guerreando, batalhando. E Deus me mostrou, e a partir disso também, eu lembro que eu tive muitas visões com Deus, da parte de Deus, assim, do mundo espiritual, de batalhas sendo travadas dentro da igreja, dentro dos cultos. Até a minha oração no início do culto foi modificada pela experiência de ser obreiro e ter uma visão diferente da obra. Então, eu fui batizada em 2016, dia 25 de setembro, até 2019 aconteceu muita coisa na minha vida. E só depois que Deus me estabilizou totalmente, espiritualmente, ministerialmente, assim, para eu entender o que Ele tinha para mim, que as outras portas se abriram. Faculdade, a porta se abriu. Emprego, a porta se abriu. E eu fiquei assim, Deus, como? Como, Senhor? Como? Vocês terem noção, quando eu cheguei na empresa, eu trabalho para a Copasa, não precisei fazer concurso, fui efetivada, trabalho lá dentro, carteira assinada, tudo direitinho. E foi num momento, assim, proporcionado por Deus mesmo, de necessidade minha, assim, para trabalhar, começar já a construir meu currículo. Eu cheguei, fiz a entrevista, eles me ligaram e falaram assim que eu não fui aprovada, que tipo, lá era por indicação. Eu nem sei como explicar como eu recebi aquele e-mail, eu recebi o convite, como que eu me inscrevi. Foi acontecendo. Foi Deus, assim, de Deus mesmo. Trabalhando em cada detalhe, né? Sim, e eu recebi um não. Só que quando eu fui fazer a entrevista, eu subi a escada, eu fui com muita segurança. E eu lembrava de quando Deus dizia para Abraão que onde ele colocasse a planta dos seus pés, Deus lhe daria por herança. E aquilo me trouxe uma segurança naquela entrevista,
uma segurança que elas ficavam assim, nossa, tá muito tranquila. Eu falei assim, eu não sabia explicar também, eu tava, eu respondi igual eu tô aqui conversando com vocês, Sim. batendo muito papo assim com elas. E aí depois eu saí, mãe, é de Deus. Só que quando eu recebi o não, Deus, como assim? O Senhor me deu certeza naquele momento. E de madrugada eu fiz prova com Deus, não deixei inimigo roubar minha bênção não. Fui pra madrugada fazer prova com Deus. E ali de madrugada eu orei, resposta nenhuma. Quarta-feira, quinta-feira, na sexta-feira me ligaram. E eu falei com Deus, não quero que o Senhor tire quem está lá. Se o Senhor tem uma oportunidade para mim lá, o Senhor vai precisar remover ninguém. O Senhor vai preparar a oportunidade que é minha, ninguém vai tomar. E eu não vou precisar tirar ninguém de onde está. Aí me ligaram, me chamaram, perguntou se eu tinha interesse. Na outra semana, foi questão assim de dias, se eu tinha interesse, aí me efetivaram. E eu lembro que até hoje minha patroa brinca comigo, Laurinha, tem condição não, você orou, não foi? Não orou? Você fez campanha pra eu te contratar, pra eu gostar de você. Você orou, né? Tenho certeza. Aí quando ela quer fazer algumas coisas, ela não adianta jejuar não, né? Aí eu penso assim, isso aqui pensa. Aí elas brincam assim comigo. Mas até nisso o nome do Senhor foi glorificado dentro do meu emprego, na minha vida profissional, em tudo assim a mão do Senhor zelou de mim. E aí, já trazendo já para o lado do setor de louvor, né, do Adore, que você é a líder estadual do Adore de Minas Gerais, você teve alguma experiência, assim, algo que te marcou, assim, diretamente no louvor? Assim, aconteceu alguma experiência com Deus em relação ao louvor que marcou a sua vida? Nossa, eu tenho várias eu sempre fico em dúvida quando tem que selecionar um. E aí, gente, eu lembro, eu vou contar aqui para que os irmãos entendam que adorar a Deus é mais que cantar, é mais que erguer as mãos, não nos prende a uma liturgia. Adorar a Deus está muito relacionado às nossas ações do dia a dia, o propósito que está no nosso coração quando nossos lábios vão pronunciar aquele louvor a Deus. Eu lembro que quando eu entrei pra mocidade, a gente tinha oportunidade individual. E eu teria que cantar, já estava avisada no grupo. Hoje a Laura vai ter oportunidade, porque eu era da oração, depois na hora do louvor fugia. Aí me deram oportunidade, falou que eu ia ter oportunidade. Eu, Senhor, eu vou louvar hoje, eu vou cantar. Só que eu levei aquela primeira oportunidade, o primeiro louvor, com muita seriedade. Pra mim era como se fosse a primeira pregação. Eu tremi da mesma forma, ensaiei da mesma forma, toda uma preparação para louvar. Eu lembro que naquele dia, no ato de fé, eu fiz um propósito de jejum e oração mais extenso. Eu tinha o costume de fazer até determinado horário, aí era um domingo, eu lembro que minha mãe fez frango com quiabo e angu. Meu Deus. Eu não me esqueço disso. Eu lembro a vasilha que eu fiz minha marmita pra comer depois que eu chegasse do culto. Minha mãe olhava pra mim, come. Eu falei assim, eu não vou falar que eu estou em consagração. E eu fiquei ali durante o dia me consagrando pra estar louvando ao Senhor com aquele hino. E quando eu recebi a oportunidade, as primeiras frases, assim, eu tava tremendo. A voz dando aquela tremida, sabe? Uhum. E não era vibrato. Não era vibrato. Nervosismo mesmo. Era nervosismo mesmo. O diafragma pulava pra trás do estômago. Foi terrível. Mas ali, naquele mesmo momento, como foi um propósito que eu coloquei diante de Deus, de adorar o nome dele, que tivesse um impacto na igreja, eu louvei aquele hino com grande é meu Deus. Eu louvei no playback com simplicidade ali, né? E eu lembro que Deus operou grandemente. Quando eu louvei com os olhos fechados, quando eu abri os olhos, toda a igreja estava de pé, com as mãos levantadas, erguidas. Era uma igreja que não tinha costume de... Os irmãos lá eram meio desanimados. Foi uma surpresa. Paradões, assim. Isso. E aí os irmãos levantaram, começaram a adorar, levantar as mãos. Alguns nem sabiam o hino, começaram a chorar. A presença de Deus, do Espírito Santo, começou a se mover no meio da igreja de uma forma tão linda que todo domingo eles queriam que eu cantasse com grande meu Deus. E foi uma experiência muito linda que eu tive com Deus. E acredito também que foi quando Deus me despertou, começou a me mostrar o que é a adoração. Sim. Não é simplesmente chegar aqui e colocar um playback, vou tentar cantar esse hino, quem souber me ajude, quem não souber fica em espírito de oração. Não. Irmãos, eu não tenho nada para entregar para a igreja, né? Mas a igreja vai, né? Em nome de Jesus, Deus vai trabalhar. Não. Quando nós recebemos uma oportunidade, somos delegados a fazer qualquer coisa na obra do Senhor, nós temos sim que ter algo da parte de Deus para entregar para a igreja. Não podemos estar ali como vazios. Nós temos sim que ser ministrados por Deus primeiro
e a partir daquilo que ele ministrou em nós, nós ministrarmos sobre a igreja, transmitir para a igreja. É um rio de águas vivas que flui dentro e através de nós. E Deus me ensinou isso naquele dia. Eu sempre falava com os meninos na reunião, né? Sobre o rio de água viva, consagra para louvar, jejua pelo louvor, pede a Deus um direcionamento. Às vezes Deus ainda me mostra alguns louvores. Eu falo assim, Deus, qual louvor? Deus me mostra em visão, louvor. Deus me dá a visão assim no dia. Deus faz além do que Ele me mostra. Então, adorar a Deus, cantar é muito lindo. A gente vê o vocal assim todo preparado, mas por trás de toda a estrutura, por trás desse podcast, por trás dessa série, tem todo o envolvimento, uma preparação em oração, uma preparação espiritual para que o propósito de Deus ele seja cumprido nas nossas vidas e na vida de vocês também que nos acompanham, para que vocês sejam tocados, transformados e despertos também na presença de Deus para viver aquilo que Deus tem para vocês. Que lindo, né? Isso que é bom, a gente tem intimidade com Deus, né? É bom a gente ter intimidade. E deixa eu te falar, Laura, diante de todas essas suas responsabilidades, você já temeu alguma oportunidade? Eu posso dizer que sim, tem dois tipos de temer. O temer que eu temo todas as vezes, que é um suar, aquele frio na barriga, e que eu vejo assim como uma dependência muito grande de Deus. A gente não vai com uma autoconfiança. Eu sei, eu sou, eu posso, eu faço. Eu posso ensaiar 500 vezes o soprano, o meso, o contralto. Eu oro, Deus, toca, Senhor. Então tem esse temor que é natural, assim, de dependência de Deus. Mas eu já tive também aquele temor, assim, de medo. Senhor, será que o Senhor vai estar comigo mesmo? Será que é isso mesmo? Meu Deus, que responsabilidade. Eu tô com um trabalho para desenvolver. Nós estamos desenvolvendo um trabalho a liderança estadual. Que a gente tem que criar um esboço. Nós vamos fazer... Olha o spoiler. Nós vamos fazer... Olha o spoiler. Nós vamos fazer, aspas, um encontro para jovens solteiros. A nossa igreja, nós vamos falar sobre a bênção de se estar solteiro e qual é a finalidade, né? Quando que começam as inscrições? Enquanto eu estou solteiro, o que eu faço? Como eu me preparo? E aí, eu vou ter que fazer a minha palestra lá, a minha participação. E aí eu estou temendo e tremendo. Eu estou orando a Deus. Eu falei assim, Senhor, eu confio em Ti. Eu vou entrar nessa guerra. Eu vou falar sobre uma vida de adoração a Deus. Nós vamos tratar de assuntos assim, da juventude, né? Várias coisas que o jovem faz em oculto, às vezes até à luz do dia, debaixo do sol, como Salomão diz, e que é vaidade atrás de vaidade, né? É vão, é passageiro, não condiz com a postura cristã. Então, esse é um desafio aí que eu posso dizer que eu estou temendo e tremendo diante de Deus. Mas eu creio que o Senhor, Ele vai colocar o ponto final, dando limite a tudo, colocar as vírgulas, Ele vai direcionar tudo direitinho. Em nome de Jesus. Mas acontece sim, é nesse momento que a gente tem que se posicionar diante de Deus e escolher entre a fé e a razão. Pela lógica, eu vou ver várias pessoas que são mais preparadas, estão mais aptas profissionalmente, né, dizendo assim, do que eu, e até por tempo de ministério. Agora, pela fé, eu creio que tudo eu posso naquele que me fortalece e que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam e servem a Deus, né? Em algum momento, assim, da sua caminhada, você já pensou em desistir? Teve um momento que eu pensei em desistir, sim. Foi um momento de muita luta, foi um momento de muita provação, foi um momento, assim... Deus sempre nos tira da nossa linha de conforto, né? Do nosso comodismo. Tava tudo bem, tudo fluindo, a Laura lá na oração, aquele fervor todo. Aí aconteceu uma determinada situação que foi um balde de água fria, mas foi um balde de água gelada mesmo, assim, levando sobre a minha vida. E ali eu não sabia como lidar com aquela frustração. Eu criei uma expectativa, sabe, com determinada pessoa, para determinada situação. Foi até quando, até uma questão que eu vou até entrar em detalhe, foi quando eu entrei na presença do Senhor, e aí, por mim mesma, eu resolvi que eu ia, né, começar a conversar com o jovem, aquelas coisas que jovem às vezes tem, né? Aí eu vou conversar com esse jovem, vai dar certo, é de Deus, acabei de chegar, eu já preparou até o esposo. Não era nada de Deus, era laço. Laço pra mim e pra ele, saímos da presença do Senhor. A gente não transfere responsabilidade, era laço pros dois se afastar da presença do Senhor.
Então ali, quando Deus me deu um não, em negrito, taxado e sublinhado... Com todos os defeitos ali. Não. Isso. Deus me deu um não assim nítido, me mostrou que não era aquilo que ele tinha pra mim. Foi, a princípio assim, foi muito doloroso. Eu pensei em desistir. Falei assim, nossa Deus. Porque a vida sentimental é uma parte que ou ela desestrutura totalmente o jovem. É verdade. Ele fica frio, parado, frio dentro da igreja, ou ele vai ficar desesperado dentro da igreja. Ele vai começar a usar todas as munições que ele tem. E aí não vai focar nunca no propósito que Deus tem para a vida conjugal, familiar dele. Então foi um momento que eu pensei em desistir, mas foi um momento assim maravilhoso que Deus me ensinou muitas coisas. E hoje eu posso dizer que se algum dia vocês verem fotos minhas vestida de noiva, casada, em nome de Jesus, vai ser diante assim do propósito do Senhor realmente, porque quando nós entregamos nosso coração para Deus, a pessoa que está preparada, Deus tem pra gente, aquilo que Deus tem pra gente também está no coração de Deus. Verdade. Vai tudo se encontrar no propósito perfeito do Pai, né? Tudo se alinha. Então foi um momento que eu pensei em desistir e é uma área que Deus já me mostrou, já me ensinou com essa experiência, que é muito perigosa. É muito perigosa. A gente tem que ter certeza diante de Deus dos nossos passos nesse quesito. Porque eu quase desisti por não ter buscado uma direção, orientação de Deus, não ter dado ouvido aos meus pais. Mas para a glória de Deus veio o livramento, né? Estamos firmes na presença do Senhor. Glória a Deus. E Laura, você também prega, né? Com misericórdia de Deus. Vamos Eita, saber. glória aí, ó. Já vamos marcar, falar com a Próxima Rosana escala. para nós marcarmos. Deixa eu te falar, e quando que foi a sua primeira pregação? Minha primeira pregação, foi tudo nessas fases assim, de oração com Deus, assim, fazendo campanha. Quando eu me converti, eu comecei a ler o livro de Mateus. Falei assim, vou ler Mateus. Aí eu pulei a genealogia, que eu não entendia, e fui lendo para saber quem era Jesus. Tinha muitas dúvidas, foram sendo sanadas na palavra. Aí um dia o pregador faltou. E aí quem que os conselheiros pensaram em chamar? A jovem que estava lá orando, desde 6 horas. Aí eu, Senhor, estava lá orando e tal, e eu fazia vários estudos, e os estudos que eu fazia não era pensando em pregar para ninguém. Era assim, Senhor, vou abrir a Bíblia, você vai falar comigo nessa palavra, eu vou ler o capítulo todo. Eu tinha um caderno que eu escrevia, o versículo, o capítulo, tudo que eu entendi, e o que Deus queria que eu mudasse, o que Deus quer mudar em mim. E ali era Deus e eu ali pregando pra mim mesma ali, né? Eu expondo ali, tendo com mais clareza aquilo que Deus tinha pra mim. E aí eu estudei sobre Sadraque, Mesaque e Abednego, aquela coisa toda. E Deus falando só comigo, sobre mim, aperfeiçoando, moldando o vaso. Aí a irmã chegou assim pra mim na escada, o pregador faltou. 8h30, nós vamos passar pra você. Nem perguntou se queria, né? Aí na hora que eu ia falar assim, não, ela já tinha sumido. Ela cascou fora. Aí eu, Senhor da glória. E ali eu fui tremendo. Aí eu coloquei a mão gelada, minha mão eu tava com o rosto todo suado porque eu tava orando, mas minha mão tava gelada. E eu encostei essa mão gelada, meu Deus, e agora? Eu falei assim, meu Deus, e agora? Eu fiquei um tempinho sem orar, eu fui e falei assim, vou voltar a orar. Eu voltei a orar, e aí Deus me lembrou daquele estudo que eu tinha feito sobre Sadraque, Mesaque, Abednego, sobre a Babilônia, sobre o exílio. E ali foi minha primeira pregação. Eu lembro que os irmãos ficavam assim pra mim. A primeira pregação geralmente é 15 minutos, ali corrido, rapidinho, você não quer passar nem a salva. Eu não, preguei uns 40 minutos. Meu Deus, E Deus... pra quem não queria. Uns 40 minutos, todo mundo assim, ela nunca pregou, né? E foi assim, tudo assim, pela misericórdia, capacitação de Deus mesmo, e estudos que eu já tinha guardado, nem pensava que eu ia usar no altar. Nem pensava. Né? Às vezes eu me imaginava pregando assim para almas na rua, em cima do altar. Eu nunca me imaginei, nunca idealizei uma pregação em cima do altar, porque eu sempre tive dificuldade em falar com as pessoas. Quem me vê falando aqui igual... eu sou tímida, eu sou muito tímida. Aí uma Cláudia, acho que eu percebeu no WhatsApp, eu respondo muito objetivo. Eu sou difícil de conversar às vezes, eu sou muito tímida. Mas aí quando é de Deus, Deus dá as palavras, Deus conduz, aí tudo flui. Aí foram 40 minutos de pregação. E é interessante essa questão aí da pregação. Até comentei mais cedo com a nossa irmã Cláudia, né, que você já foi minha líder, né, durante um tempo no setor do Adore. E eu também tinha esse receio quanto à pregação. E eu lembro, né, que por livre e espontânea pressão, eu participei de uma live com o PES, né?
E a Laura, ela sempre escolhia a cada semana um dos líderes, né, setoriais pra pregar na live. Aí ela falou, semana que vem vai ser o irmão Roberto. Eu falei, pronto. Acabou, eu não prego. Até então eu não pregava. Mas assim, ali eu vi que foi Deus te usando pra me direcionar pra onde Ele me queria, realmente. Porque... E ali Deus começou a falar, usar outras pessoas. Olha, eu não quero você só no louvor, eu quero te usar na palavra. E ali eu fui, né? Aí então eu meio que imagino como você se sentiu, porque eu passei por isso e foi você que fez. Eu que te fiz passar. Exatamente. Mas assim, eu foi algo que marcou a minha vida. E agora, pela misericórdia de Deus, né, com a graça de Deus, direto eu tô pregando. Então eu vi assim que Deus te usou ali. Eu até falei com a Cláudia, eu preciso falar isso, aproveitar essa oportunidade que a irmã Laura vai estar aqui, para falar isso, que Deus também te usou para poder me trazer o propósito que Ele tinha para minha vida, que era essa questão da pregação. E eu queria que aproveitar, né, que você tá aqui, falasse para alguns jovens, o que a pessoa, os jovens, né, já que estamos aqui falando com você que é jovem também, mas não somente os jovens, o que a pessoa precisa priorizar para poder viver o chamado de Deus na vida dela? Essa questão de prioridade, primazia, é muito importante na vida do jovem. Isso nós vamos estender para todos os irmãos, as irmãs, independente do tempo de ministério que você tenha. É muito importante priorizar o seu tempo com Deus. Tempo de qualidade com Deus, porque o segredo ainda, eu aprendi isso na minha conversão e eu trago para os dias de hoje, mesmo sendo líder estadual, mesmo tendo o dia a dia muito corrido, Deus sempre me lembra que o segredo ainda é a oração. Oração é contato, é conversa com Deus, é intimidade. Você fala com Deus, mas tem momentos que você não consegue falar nada e somente o Pai fala com você ali no íntimo, no secreto. Gente, é maravilhoso. O seu Pai eterno, celestial, Deus falar diretamente com você dentro do seu quarto. Quando ninguém te vê, Ele está vendo tudo e mesmo assim escolhe falar com você. Então é muito importante priorizar, focar no seu particular com Deus. Hoje nós vemos tantos jovens que acabam de batizar, já começam a fazer a obra sem primeiro serem legitimados por Deus. Não tem aquela transição que os discípulos tiveram de ir para Jerusalém, serem revestidos para depois serem apóstolos e discipularem, já querem chegar como apóstolos. E aí começam a viver um ativismo religioso. Estão envolvidos com várias funções dentro da igreja, mas com o dono da obra, o dono da igreja, o cabeça da igreja mesmo, você não tem contato nenhum. E aí você vai se tornar um cristão frustrado. Porque se você não busca a Cristo, se a sua raiz não está firmada em oração, em consagração, em intimidade com Deus, você não vai ser inspirado por Deus, vai viver de cópias da internet, vai viver de frases de efeito e não vai ter fruto nenhum naquilo que você faz. Então, quando o inimigo vier com uma seta de frustração, certamente você não vai suportar, não vai resistir, porque você não tem estrutura, não tem prioridades, princípios na sua vida que te fazem ser um cristão fiel, um obreiro aprovado por Deus, que maneja bem a palavra da verdade, não tem do que se envergonhar como Timóteo, né? Nossa, coisa linda, né, gente? Gostei. Nossa, forte, né? Ô, Laura, conte fala pra nós um louvor que todos deveriam ouvir. Toca. Meu Deus, vai. Presta atenção aí, pessoal. A líder da Dora. Que responsabilidade. Porque louvor tem que ter essência de Bíblia. Verdade. Se não tiver uma essência bíblica, a gente não pode nem trazer para o altar. Então eu vou indicar um louvor para quem já faz a obra, já ministra dentro da igreja, e um louvor para aqueles irmãos que estão nos acompanhando e não servem a Deus ainda. Um louvor que Deus vai falar com você, tenho certeza. Um louvor para você que está na presença do Senhor, que faz parte, exerce o ministério de adoração, vocal, oportunidade. Ouça o hino Limpe o Palco, da Fernanda Brum. É um hino que você vai ouvir para meditar, não é um hino que você às vezes vai querer chegar e cantar na igreja. É um hino que o Pai vai falar com você e vai desconstruir várias coisas sobre a adoração dentro do seu coração. Limpe o Palco, da Fernanda Brum. É um louvor, um hino assim, que é para falar com a igreja mesmo. É louvor para crente. A gente vai deixar o link depois. Vou deixar o link. Do louvor. Não é pro patrocinador. Não. Vai dar só pra pessoa ouvir lá. E para os irmãos, né, que estão nos acompanhando, você que não serve ao Senhor, está afastado dos caminhos do Senhor, eu te sugiro ouvir
um louvor. A gente, tem muitos louvores. É verdade, né? Eu pedi no grupo, gente, manda louvor, que estão montando a playlist dos evangelismos, né? Mas a essência da vida da Lauriette é um hino antigo, fala sobre o mergulho de Naamã, mas é um hino tremendo, fala que Jesus é a essência da vida, ele dá vida ao morto, ele dá vida até aquele que está vivo, mas está espiritualmente caído, anêmico espiritualmente. Então, a essência da vida, ela é Jesus. Então, aquele que crê nele, ainda que esteja morto, viverá. Então, ouça aí a essência da vida, Lauriette, um hino antigo, mas que hino, Jesus. É forte, né? É verdade. E Laura, quando você ouve a palavra família, o que vem na sua mente? Assim, família, o que você pensa? Quando fala de família, a imagem que me vem assim na mente todos os dias, quando nós chegamos do serviço, meu pai, né, minha mãe fica em casa, preparando tudo antes de chegar. Minha irmã e eu, o que me vem na mente assim é a nossa união. A gente senta na mesa, meu pai senta na cabeceira da mesa. Não posso levar o telefone pra mesa, ninguém pode levar o telefone pra Coisa mesa. linda, gente. Tem que esperar meu pai pra jantar. Minha mãe exige isso desde sempre. Legal. Mesmo quando ela era a última a chegar, tinha que esperar meu pai e ela. Aí senta todo mundo na mesa. Mesmo se eu não quiser jantar, vou sentar lá porque é o momento que meu pai tá na mesa. O provedor da casa tá ali pra ser honrado pela sua família. Nossa, que lindo. E é o momento que a gente janta. Então, assim, é o momento mais feliz do meu dia. E a gente sempre conta essa experiência porque pra gente é algo muito gostoso. Essa união, nada de telefone. Quando chega a visita, minha mãe, olha, aqui a gente não tem costume de usar telefone na mesa. Você pode pôr ali? Ela fala com as minhas amigas. Vou deixar o celular lá fora de uma vez. Ela fala, então quando fala de família, me vem muito essa união que nós temos, esse respeito, essa honra ao meu pai, à minha mãe. É um momento de glorificar a Deus também, por nós estarmos ali, termos uns aos outros e ver o que Ele fez, o que Ele é hoje na nossa casa. Coisa linda. Interessante, é verdadeiramente honrar, né? Os pais. Sim, glorificar a Deus nos pequenos detalhes. A gente quer glorificar a Deus na igreja, mas em casa, você não dá uma benção ao seu pai, não tem uma reverência ali, né? Com o seu pai, com a sua mãe, um respeito. E aí tá começando já, né? Temos probleminhas aí na estrutura, na base espiritual, que é um mandamento com promessa. Efésios 6 fala, né? Honra o teu pai, a tua mãe, o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e viva muito tempo sobre a terra. Então a gente tem que fazer isso aí, ser fidedigno na nossa vida espiritual também. E a amizade, Laura, o que vem na sua mente? Amizade. Aí, gente, a minha vai falar que eu tô com saudade dela. Mas amizade sempre me vem minha mãe. Minha mãe, antes ela era muito, quando era do mundo, ela era muito brava. Não era minha amiga muito não, eu tinha medo. Mas minha mãe é uma amizade assim que eu tenho, que onde eu vou, eu falo assim, minha mãe é minha amiga. Eu confio na minha mãe, abaixo de Deus, eu confio na minha mãe. Como amiga, como mãe, como serva de Deus. Deus me mostra as coisas, eu falo assim, Deus fala comigo, me dá essa resposta, isso e aquilo. Deus fala comigo, Deus mostra a mesma coisa pra ela. A gente tem uma testificação espiritual muito linda. Então, minha mãe, eu falo assim, que eu lembro dela quando penso em amizade, porque ela oferece tudo que uma amizade ela precisa oferecer, sabe? Confiança, carinho, um bom prato de comida, bem feitinho, né? A sobremesa com a que eu gosto, o angu. Então, assim, tem tudo. Sem falar também a testificação espiritual para edificar. E às vezes eu tô precisando ali de um sacode de Deus. Ela senta na mesa assim, vamos conversar com você. Ela chega assim, eu já chego assim, né? Vamos conversar. Chega que é uma conversa tranquila, que ela fala normal. Vamos conversar. E eu sento assim, ela começa, olha, eu tava orando e Deus me disse isso, isso, e você começa a chorar. Eu, mãe. Então, assim, é uma amizade assim, testificada por Deus. Eu glorifico muito a Deus pela vida da minha mãe, por poder dizer que ela é uma grande amiga, a minha melhor amiga mesmo. Então, quando eu penso em amizade, eu penso muito também na testificação espiritual, né? Não sentar à mesa dos escarnecedores, ter pessoas que te aproximem de Deus e que te levem, né, a viver aquilo que Deus tem pra você. Isso é muito importante. E aí, no caso, sua mãe, então, também seria a sua referência ministerial? Minha mãe também, referência ministerial, muito no sentido assim, de oração, de vida com Deus, experiência com Deus, autoridade. Eu sempre admirei, assim, eu tava aprendendo muita coisa, eu acompanhava ela quando eu tava desviada e eu via ali Deus usando ela em tantas coisas dentro da obra dele, sabe? Eu vi ela ser justificada de tantas formas. Gente, é coisa assim que eu, nossa...
é uma transformação muito linda. Não sei se é porque eu vi quem ela era, quem ela é hoje, como Deus quebrantou, transformou ela, mas é uma referência, assim, de oração, ter vida de oração com Deus. Uma referência que eu tenho agora para pregação, para palavra, tudo vai ficar atrás minha mãe. Meu Deus. Para ministração, assim, de palavra, eu gosto muito, acompanho muito, assim, tenho admirado bastante dentro do nosso ministério. Pegar uma referência interna, né? A Isabel Ferreira para ministrações evangelísticas, a forma que Deus usa ela para falar com as almas é tremenda. E o pastor Milton Neves, meu Deus, palavra para crente. Tenho aprendido muito, tenho admirado, eu já acompanhava, né? Então hoje ele é meu pastor e eu continuo admirando como uma referência, assim, de palavra, de busca de Deus também para ministrar a palavra, o zelo que ele tem com a palavra de Deus, a importância que ele dá para ministrar. Eu tenho aprendido muito. Então aí são essas referências que eu tenho aí, ministerialmente. E Laura, para nós finalizarmos uma entrevista, deixa uma palavra para quem deseja fazer a obra de Deus. Meu Deus. Uma palavra para quem deseja fazer a obra de Deus. Eu vou voltar então em algo que eu disse quando eu gravei aquele vídeo, convidando vocês, confirmando a minha participação. Nós temos esse exemplo em Juízes. Eu acho muito lindo, acho muito tremendo, muito maravilhoso que Elias e Eliseu, eles eram companheiros um do outro. Tudo quanto Elias fazia, Eliseu testificava e aprendia com Elias. Então, se Elias era um profeta, um homem cheio da presença de Deus, orava e Deus fazia coisas tremendas, eu vi ali que Eliseu estava com ele não somente para testificar, mas ele estava ali amontoando, já construindo a sua bagagem espiritual. Quando Elias vai ser tomado na carruagem de fogo, ele vai fazer uma prova de fogo ali com Eliseu, né? Pede o que queres. Ele vai falar assim, eu quero porção dobrada do Espírito que é em ti. Aí um bom líder faz isso, ele aguça, né, a liderança ali, o espírito, o instinto do seu liderado. Se você me ver subir numa carruagem de fogo, certamente receberás. E é o que acontece, só ele vê, só ele tem aquela oportunidade, aquela experiência com Deus. E nós vamos ver que ao decorrer da caminhada ele também vai ter um servo, só que aí vai ser Geazi. E do contrário do que Eliseu foi, Geazi, ele vivia só de testemunhar, de falar do que Eliseu fazia. Ele mesmo não teve uma bagagem espiritual, não teve uma experiência com Deus. Se eu não me engano, ele é citado só 3 vezes em toda a Escritura Sagrada, só para lembrar da gente do mau testemunho, né? De que não pode só ficar ali na expectativa, admirando, só vendo pessoas, homens, mulheres de Deus. Não adianta só admirar. Seja você também protagonista daquilo que Deus quer fazer na geração de hoje, no mundo de hoje. E isso vai nos pedir também muita renúncia. Então é um conselho que eu deixo, né? Não seja apenas um telespectador. Viva hoje o chamado que Deus tem para a sua vida. Seja hoje também protagonista daquilo que Deus quer fazer na nossa geração, do que Deus quer fazer na nossa igreja, do que Deus quer fazer em todos os lugares onde você estiver. Viva o chamado de Deus, seja protagonista, tome uma atitude, não seja acomodado, tenha as suas próprias experiências com Deus, né? Ah, Deus, usa o irmão para falar comigo. Não, Deus, fala comigo. Sim. Fala face a face comigo, como o Senhor falava com Moisés. Arão e Miriam era por revelações, visões. Mas com Moisés, Deus falava direto, face a face. Era um contato assim íntimo. Então, renúncia nos leva a mais intimidade com Deus. Quanto mais você renunciar de si mesmo, mais do céu você vai ter na sua vida. Tremendo, né? E aqui hoje a gente teve, conhecendo um pouquinho mais sobre você. As pessoas vão assistir, acredito que todo mundo que vai assistir essa entrevista vai ver a Laura de uma forma diferente. A Laura que não é brava, né? Eu sempre falava que a Laura era brava. Ela é um pouquinho brava. E agora, Laura, a gente vai acompanhar aqui junto com você algumas pessoas que te conhecem falando um pouco sobre você. Então, Olha! não sei se você trouxe um lencinho. A paz do Senhor Jesus, queridos irmãos. Aqui quem vos fala é o diácono Marcos José, primeiro conselheiro do projeto Expansão Jovem aqui do estado de Minas Gerais. Falar sobre Laura realmente é uma tarefa muito difícil, devido a tantas qualidades. Mas uma das principais qualidades que a irmã Laura tem, como líder do Núcleo Adore, é a simplicidade e o comprometimento com a obra de Deus. Fico honrado, feliz por trabalhar lado a lado com a nossa irmã Laura, e a gente percebe
a essência da adoração. Como é que a irmã Laura ela trabalha juntamente com seus liderados, chamando os jovens para a presença de Deus e encaminhando eles para uma vida de santificação, Senhor. Laura, você está de parabéns. Continue assim, essa moça humilde, cheia de Deus e compromissada com o reino do Senhor. Que Deus abençoe. Parabéns. Em nome de Jesus. Paz, meu nome é Jean Carlos, líder estadual do Núcleo Criative. E hoje nós vamos falar da Laura Alves, nossa líder estadual do Núcleo Adore. Bem, pela proximidade em relação às lideranças, né? É possível identificar que a Laura é uma pessoa comprometida, uma pessoa que tem zelo pela obra de Deus, uma pessoa dedicada, uma pessoa que busca sempre dar o seu melhor naquilo que faz. É uma pessoa que busca sempre fazer com excelência e cada dia se aprimorar mais. É uma pessoa divertida, uma pessoa legal, uma pessoa que busca sempre fazer a obra de Deus, busca sempre estar debaixo da vontade de Deus. E é um exemplo para todos. A paz do Senhor, irmãos que me assistem nessa hora, daí da cidade de Juiz de Fora. Meu nome é Bruna Emily, eu sou responsável pelo Núcleo Simplifique do projeto Expansão Jovem do nosso estado de Minas Gerais. E eu quero neste momento agarrar essa oportunidade que foi concedida a mim para expressar em palavras algumas coisas para você, Laura. Eu quero começar citando uma palavra que um dia você mesma me trouxe à memória diante de uma experiência que eu estava vivendo na presença de Deus, muito maravilhosa, muito bendita, e você muito feliz por aquilo que eu estava vivendo na presença do Senhor, me trouxe à memória essa palavra e eu me sinto muito feliz e privilegiada pelo Senhor por estar vivendo essa experiência agora de eu mesma citar essa palavra para você e te ver também vivendo um cumprimento deste versículo que se encontra em Mateus capítulo 6 e no versículo 6. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e fechando a tua porta, ora a teu Pai que está em oculto, e teu Pai que vê secretamente te recompensará diante dos homens. Eu quero que você saiba, Laura, que eu me sinto extremamente feliz na presença de Deus por esse crescimento, por essa experiência maravilhosa que o Senhor está te proporcionando. Nesse exato momento você está aí a quilômetros de distância de mim e eu estou daqui intercedendo por você para que as promessas maravilhosas e grandiosas que o Senhor tem na sua vida, que nós sabemos bem quais são elas possam realmente se cumprir, que isso seja um início de uma caminhada, de uma jornada muito maior do que aquilo que você já tem vivido e experimentado na presença de Deus. Uma das coisas que eu mais me alegro na presença do Senhor é saber que Deus ele é tão cuidadoso, até mesmo nas pessoas que nós vamos ter em nossa volta. E com você eu tenho aprendido a importância de nós sermos criteriosos e muito seletivos com as pessoas que nós vamos ter ao nosso redor. E quero também citar uma palavra em cima disso, como um símbolo dessa gratidão que eu sinto a Deus pelo Senhor ter colocado você no meu caminho, na minha vida, não só para servir de companhia na obra do Senhor, mas também para ser amiga, para ser auxílio, para ser um recipiente do Espírito Santo, para que o Espírito Santo de Deus possa trabalhar e agir em meu favor. São diversas as situações que eu contemplo essa situação sendo uma realidade diante de mim. Deus ele tem um zelo e um carinho muito grande quanto a você, que eu consigo perceber que aquilo que o Senhor tem realizado e trabalhado na sua vida é algo muito grandioso, a ponto de você ser uma ponte, ser uma mediação
para o Espírito Santo de Deus trabalhar na minha vida e diante de todos que me assistem nessa hora. Eu quero expor essa experiência que nós vivemos muito, de Deus te usar, Deus fazer você ser uma ferramenta nas mãos dele para me abençoar, para me alertar, para ser meu apoio, para servir de ajuda, de auxílio. E a passagem que eu quero citar também se encontra em Provérbios, capítulo 18, versículo 24, que diz que o homem que tem muitos amigos tem-nos para a sua ruína, mas há um amigo que é mais chegado do que um irmão. Eu tenho você na minha vida como uma irmã que o Senhor me concedeu, e eu amo olhar para a nossa caminhada, para a nossa jornada na presença do Senhor e ver que Deus verdadeiramente tem nos abençoado para trabalharmos na obra dele. E eu quero te agradecer, expressar neste momento a minha gratidão a Deus e a você. Eu tenho uma gratidão enorme pela sua vida, pela sua existência, pelo seu companheirismo, mas mais ainda pela sua sensibilidade de ser auxílio. Eu vejo que Deus direcionou ao Espírito Santo uma missão. E uma das funções que o Espírito Santo tem desempenhado sobre a humanidade, sobre a vida do homem, é de ser auxiliador. Função essa que Deus também direcionou a nós mulheres para cumprirmos no casamento, quando formos casadas. Mas eu entendo que Deus, em seu propósito, que é tão maravilhoso, e em sua vontade, que é boa, perfeita e agradável, deseja que nós venhamos colocar em prática esse propósito, não somente no casamento, quando um dia Deus cumprir esse plano em nossas vidas, mas o desejo do Senhor é que nós venhamos descobrir o que é ser auxiliadora antes mesmo do casamento, nas pessoas que estão à nossa volta, que estão necessitando de auxílio. E o Espírito Santo de Deus, tendo essa missão de exercer essa função, vejo que tem trabalhado essa obra na sua vida, e você verdadeiramente descobriu o que é ser auxiliadora antes mesmo de estar casada. Sendo solteira, Deus já está cumprindo esse propósito na sua vida, porque o que eu mais vejo é você sendo auxiliadora das pessoas que estão à sua volta. E eu me alegro muito por ver o quanto que o Senhor tem aguçado a sua sensibilidade essa diante da dor do outro. Eu digo isso por experiência própria, por diversos momentos, em meio à dor, em meio à aflição, você conseguiu perceber situações, conseguiu perceber detalhes, conseguiu perceber sentimentos que nem eu mesma conseguia compreender, mas você, sabiamente inspirada pela presença de Deus, conseguiu notar, até mesmo servir de uma injeção de ânimo na minha vida. E isso é algo que Deus tem no seu ministério, na sua jornada na face dessa terra, servir de auxílio na vida de pessoas que estão precisando de um socorro. Tanto é que você está aí nesse momento para explanar a sua experiência na sua vida ministerial, na presença de Deus, e aquilo que Deus tem te usado para realizar na vida de outras pessoas, uma influência, tem tido muito êxito. Diante disso, quero deixar também a todos os irmãos que me assistem nesta hora uma palavra da importância que há em verdadeiramente vivermos um propósito da parte de Deus para cada um de nós, o chamado que o Senhor tem para as nossas vidas, desempenharmos uma vida ministerial dedicada e banhada na oração, na santificação, no jejum, porque Deus ele é tão tremendo, tão poderoso, que aquilo que Ele opera na sua vida, Deus tem o poder de estar fazendo essa obra alcançar a vida de muitas outras pessoas. Então eu desejo que você possa refletir diante da experiência que a Laura tem vivido na vida dela, na presença do Senhor, diante de um
pouquinho do que citei aqui também, que você possa estar também se posicionando diante da presença do Senhor, pois eu tenho certeza que Deus também tem algo muito grande para realizar sobre a sua vida. E Laurinha, Deus te abençoe, tá? Amo muito você e tô aqui intercedendo pela sua vida. Meus irmãos de Juiz de Fora, tô aqui para falar um pouquinho sobre a Laura. Falar um pouquinho, ai meu Deus, como que eu vou falar um pouquinho sobre a Laura? Você tem tantas coisas maravilhosas para poder falar. Primeiramente, vou começar a falar da Laura filha. A Laura sempre foi uma menina dedicada, uma menina carinhosa, familiar, preocupa muito conosco. Ela sempre preocupa muito estar unida, estar sentada na mesa, almoçando com a gente, jantando. Ela sempre procura o diálogo, ela sempre procura dar carinho, ela é muito carinhosa. E eu glorifico e exalto o Senhor por ter nos dado esse presente que é a Laura, né? Te amo muito, Laura. Você é uma filha maravilhosa, você nos respeita, você se respeita também, você nos respeita e se respeita também. Você é uma menina, assim, que toda mãe merece ter. Você é uma bênção na nossa vida. Eu glorifico e exalto o Senhor. Laura, serva de Deus. A Laura é serva de Deus. Aonde que ela vai, ela faz a diferença como serva do Senhor. Aonde ela vai, o inimigo, o nosso adversário, ele fica furioso com a vida da Laura. Porque aonde a Laura vai, ali todos ficam sabendo que a Laura é serva de Deus, que a Laura glorifica o nome do Senhor. Ela glorifica o nome do Senhor não só por onde ela está, pelo jeito dela falar ou dela vestir, mas pelas atitudes dela, o testemunho dela é muito grande. E eu creio em nome de Jesus que Deus também fica muito alegre com as atitudes da Laura, porque ela é uma menina muito sincera. Ela está na escola, quando ela estava no colégio, ela fez uma diferença muito grande, onde muitos não queriam ir de saia, ela vestia a saia dela, ia para a escola, e ali ela fez até um grupo de jovens e tinha oração, tinha louvor e tinha palavra, onde o inimigo lutou muito com ela, mas ela perseverou em nome de Jesus, porque o Senhor foi com ela. E ela, toda vez que ela chegava da escola, ela contava: mãe, a célula foi assim, aí a gente entrava em oração. A Laura é uma menina de oração, a Laura é uma menina que tem uma intimidade muito grande com Deus, e Deus fala tremendamente com ela. A Laura é uma menina que, quando ela fala com Deus, eu creio que move os céus, a resposta vem rápida para a Laura. Ela tem uma intimidade, onde o inimigo luta muito, mas as mãos do Senhor sempre está estendidas, sempre está protegendo. Uma experiência muito grande que a Laura teve com Deus e que eu presenciei todos os momentos assim da vida da Laura. Presencio, eu sempre estou com ela. Nós, a família, sempre estamos com ela. Foi quando ela passou uma luta muito grande com algumas palavras que alguma pessoa falou com ela. E ela ficou muito triste, ficou muito abatida, chorou. Aí nós fomos para a vigília. E quando ela estava ali no cantinho de madrugada falando com Deus sobre tudo aquilo que ela estava passando, ela chorando muito, o nosso irmão, o conselheiro dela, chegou e falou: ô irmã, tem como você trazer a Laura? Eu preciso conversar com vocês duas. E ali eu tive que interromper a Laura, ela estava chorando, se humilhando na presença do Senhor, se derramando. Eu tive que interromper a Laura naquele momento e falar: vamos lá, que o seu conselheiro está querendo falar comigo, com você. Até pensei assim: nossa, será que aconteceu alguma coisa? A Laura não faz nada de errado. Mas aí foi o grande convite, né, para a Laura ser a líder estadual do Adore, né, que agora, antes era Louvor, agora é Adore. E ali eu vi porque o inimigo lutou tanto com ela. Foi para isso, foi porque aonde o Senhor iria colocar ela, que o Senhor colocou ela iria fazer diferença. E ela faz a diferença. Ela faz a diferença não como líder de louvor, ela faz a diferença como serva do Senhor, sincera, de orar para Deus revelar o louvor, de orar para Deus revelar a palavra que vai ser ministrada mais tarde, de orar para Deus revelar para ela as pessoas que vão participar do louvor. E ali eu vejo o inimigo lutar muito contra a vida dela. E ele tentou, mas não conseguiu. E hoje ela está aí fazendo a diferença em nome de Jesus. A Laura é um orgulho. A Laura é um orgulho, é um presente de Deus na minha vida. Laura, você é uma maravilha. Você é um presente de Deus. Eu glorifico e exalto o Senhor. Eu tenho orgulho de falar que você é minha filha. Não porque você é líder de louvor, não. É porque eu tenho orgulho de falar que você é serva de Deus.
que você é a minha filha, a serva do Deus Altíssimo, Senhor dos Exércitos. Que você continue sendo assim, essa menina sincera, essa menina alegre, essa menina tão comprometida com as coisas de Deus, que quando pega as coisas de Deus para fazer, faz com sinceridade para agradar a Deus, não ao homem. Eu glorifico e exalto o Senhor pela sua vida. Te amo muito. Você é um exemplo, não só para mim, mas para muitas pessoas. Aonde que eu vou, as pessoas falam assim, olha a mãe da Laura. A nossa Laura é uma menina sincera. Não, eu vejo a presença de Deus e realmente o Senhor mostra para muitos a presença de Deus na sua vida. Viu? Continue assim sendo esse exemplo. E prepare que a caminhada vai ser muito grande. A obra do Senhor ainda mal começou na sua vida. Deus abençoe a sua vida e tenho o prazer de falar que eu sou sua irmã em Cristo e sou sua mãe também, em nome de Jesus. Deus te abençoe, te amo muito, viu, minha filha? Muito lindo. Ai, gente. Gostei. Tô até sem palavras. Assim, Jesus. é Nossa. tremendo, né? Cada um que participou. O pastor Marcos José. Nossa, o pastor Marcos José sempre todo sério ali, todo conselheiro, né? Falando essas coisas, fica até sem graça. Mas uma pessoa, um servo de Deus também que eu admiro muito, o Jean. Nossa, o Jean é uma bênção também, tá? É o irmão mais velho, né? Que Deus me deu, que está junto na obra de Deus, sempre trabalhando junto, complicando com o outro. A Bruna, meu Deus do céu, a Bruna, posso dizer que ela faz parte da nossa família hoje, uma pessoa que Deus, assim, nos aproximou de uma forma muito linda, um propósito muito lindo. Todos nós da liderança, Deus nos aproximou de uma forma, assim, muito íntima, sabe? Você conhece a pessoa hoje ali, já tem uma intimidade com ela. Então a Bruna é muito especial na minha vida, fiquei muito surpresa também com o vídeo dela, a fala dela, lembrado que eu disse pra ela. E minha mãe, né, acho que... A mãe? Minha mãe, louva a Deus pela vida dela, fico muito feliz por ouvir essas palavras dela e saber que ela gravou um vídeo, assim, deixa eu ver. Como ela conseguiu, eu sinto a Johnny em tudo. É Deus Sempre está trabalhando. presente. Você tá cercando ela. Mas muito obrigada, gente. Muito obrigada mesmo. Fiquei muito feliz. Estar aqui pra mim é uma oportunidade do céu preparada por Deus. Todos os detalhes foram preparados por Deus. Em tudo eu pude ver a mão do Senhor me conduzindo, pude ver a mão do Senhor me trazendo à memória experiências que glorificam o nome dele e que vão ser de edificação também para a vida dos irmãos que nos acompanham. Jesus. Estou orando para que, não para nossa glória, não para o meu reconhecimento, mas para que almas sejam transformadas através dessa live, que tenha testemunho, que tenha redenção, que tenha salvação, que haja libertação em nome de Jesus. Eu creio que o Senhor vai expandir esse trabalho cada vez mais. Jesus. Obrigada, né, ao Renascer Vocal Renascer, também pela oportunidade, o convite. Eu estou muito feliz em poder estar aqui. Nós mais Nós felizes de te essa receber. oportunidade e assim, eu falo Cuidado. com sinceridade. Eu senti realmente a presença de Deus enquanto a gente conversava Verdade, aqui. verdade. O Foi muito Espírito gostoso. Santo, assim, testificando coisas no nosso coração. E eu aprendi muita coisa aqui hoje, né, Esther? Verdade. Eu creio que a nossa fé foi Incentivando a gente a aumentada. buscar a presença de Deus, né? Exatamente. E aquilo que a gente comentava. Às vezes a gente olha assim, vê a pessoa lá, mas não imagina o que ela passou para chegar até ali. Uhum. E eu creio, Laura, que isso vai aumentar a fé de muitas Em nome pessoas. de Jesus. O nome do Senhor vai ser glorificado. E eu creio que isso, assim, é algo que Deus está te usando para alcançar outras vidas. E creio que muito mais Deus ainda vai fazer. Pode ter certeza. Amém. Que eu falo aqui crendo que Deus realmente vai fazer muito mais além. E você vai se lembrar desse dia. Amém. Naquele dia, Deus, ele fez aquilo e falou aquilo e hoje eu tô aqui. E eu creio que isso, assim, é uma oportunidade que Deus te deu, assim como a sua mãe falou, né, os irmãos ali, para que pessoas venham conhecer a sua história e ver o que você passou para estar até aqui. E agora, assim, eu aproveito, né, como já fui seu liderado, continue nessa fé, nesse foco, porque eu fui uma pessoa que fui abençoado por Deus através de te conhecer e ter você como líder, e fez uma diferença muito grande na minha vida. Eu creio que vai fazendo a diferença de todo mundo que tiver ali o contato com você, né? E Deus, ele vai te usar, nem que seja para obrigar alguém a pregar, mas que Deus vai te usar. Primeira pregação numa live na página estadual. Né, eu falei, Sede Mundial Deus, o que vai ser de mim? Sede Mundial acompanhando. Eu falei, meu Deus. Mas assim, foi algo que marcou a minha vida e eu creio que
muitos outros, né, Esther, vão ter esse Verdade. privilégio, né? Em nome Que de a gente Jesus. teve hoje. Amém. Foi ótimo, maravilhoso participar Gostei. Eu tava correndo até um pouquinho antes de começar. Então fica aqui em nome de todo o vocal, nosso agradecimento. Nossa irmã Cláudia está aqui nos bastidores, né? Deus abençoe a irmã Cláudia também pelo seu empenho, seu esforço, né? Para que esse projeto acontecesse, né? E creio que o nome do Senhor vai continuar sendo glorificado. Então que Deus abençoe a sua vida. E obrigado por aceitar o Eu convite. que agradeço, gente, esse momento, esse vídeo. Eu vou levar, assim, é uma caixinha espiritual de presente, de lembrança, assim, que eu vou guardar pra sempre. É um momento, assim, muito gratificante, muito especial pra mim. Podem ter certeza que eu também tô saindo aqui levando muitas experiências, aprendizados também. Cuidado, zelo, carinho. Fico até constrangida, né? Sem ter como retribuir. Mas eu tenho certeza que Deus, ele se fez suficiente aqui nesse ambiente, né? Em nome de Jesus. E Deus abençoe vocês por nos acompanharem. Inscreve no nosso canal, É isso aí. Ativa o sininho. ativa o sininho, dê um joinha E segue a gente também no Instagram, no né? Instagram. E que Deus abençoe a vida de cada um de Deus vocês. abençoe. E daqui a alguns dias vamos ter aqui mais alguns episódios dessa série Vida e Ministério. E eu tenho certeza que Deus ele vai falar no seu coração. E você que está acompanhando e teve alguma experiência com Deus, você quer deixar no seu comentário aí algo que você sentiu, né, da presença de Deus através de acompanhar essa entrevista, esse Verdade. bate-papo. Porque eu creio que o Espírito Santo vai falando nos corações das Vai, pessoas enquanto a gente Jesus. estava conversando aqui. E você pode deixar aí o seu comentário, tá bom? Que depois a gente vai estar respondendo. E o nome do Senhor sendo glorificado. Então, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Fica aqui as despedidas do seu irmão em Cristo, Roberto Alencar. Esther Helena, E Laura Alves. Deus Deus abençoe. abençoe.